Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão com profissionais da área de saúde que atuam na cidade de Marília. Se você tem um tema para ser discutido, encaminhe para o nosso e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Discutimos saúde com ética profissional. Nessa noite, o tema separado, tema muito importante dentro da especialidade médica intitulada hematologia. O tema, leucemias. Para a discussão desse tema, o Saúde Marília convidou nessa noite a doutora Roseli Antunes, professora de hematologia da FAMEMA. Doutora Roseli, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, nossos cumprimentos iniciais, e perguntamos à professora Roseli quais são as causas das leucemias. Boa noite. Boa noite, Milton. Obrigada pelo convite, de ter esse momento para poder conversar com a população, passar algumas orientações importantes, apesar de serem doenças relativamente raras, mas são doenças que possuem algumas questões muito importantes, principalmente no diagnóstico precoce. Então, estar conversando sobre isso é sempre um passo a mais na prevenção e orientação e possibilidade de tratamento, para esses pacientes. Quando a gente pensa em etiologia das leucemias, isso é uma questão extremamente multifatorial. Se a gente pensa em leucemia aguda, que são as formas mais graves dessas doenças, quando a gente pensa nas doenças oncohematológicas, existem diversos fatores envolvidos e esses fatores estão no meio ambiente e querendo ou não, a gente está exposto a isso diariamente. O que são? É extremamente comprovada a exposição à radiação, tanto que a gente vê hoje os sobreviventes da bomba atômica no Japão ainda, a gente vê uma incidência muito maior de diversas neoplasias, diversos tumores, principalmente aí, entre eles as leucemias agudas, pessoas que foram expostas a tratamentos quimioterápicos para outros tipos de câncer, que a gente chama até de tumores sólidos, também possuem uma incidência maior, a gente sabe disso. E questões mais comuns a toda a comunidade, independente ou não de contato com radiação ou de contato com medicamentos que a gente chama de citotóxicos, que são as quimioterapias, que são os venenos de forma geral, assim popularmente conhecido, os hidrocarbonetos, derivados benzênicos, solventes orgânicos, os inseticidas, então são coisas gerais que nós sabemos que tem uma relação comprovada com dano do DNA, que é o primeiro grande passo para o desencadeamento de uma leucemia. Que é claro que ela tem múltiplos passos e a gente vai conversar sobre isso, mas esses fatores são fatores extremamente importantes e que você vê que muitos deles é possível até se fazer uma prevenção. Então são coisas assim que eu sempre converso com os pacientes e tento orientar medidas preventivas. Então, a exposição a esses produtos químicos realmente tem uma associação muito forte com o desenvolvimento da leucemia aguda. Doutora Roseli, gostaria que fosse comentado essa apresentação clínica agudas e crônicas e ainda a subdivisão linfóides e mieloides. Bom, daria uma aula inteira sobre isso, porque são doenças muito diferentes entre si, de comportamentos muito diferentes, mas que a gente pode começar por uma divisão, lembrando historicamente, como duas formas de apresentação clínica, que são as leucemias indolentes, vamos dizer assim, que é aquelas que possuem um curso crônico, e evoluem vagarosamente. E dentre esse grupo a gente tem os linfomas, de modo geral, pensando assim, e as leucemias crônicas propriamente ditas, que são aqui a leucemia linfóide crônica e outros grupos que compartilham esse tipo de comportamento com ela. E por outro lado, que são as formas mais graves e que exigem um tratamento mais agressivo, são as leucemias agudas. E essas leucemias agudas, elas são divididas entre os subtipos mieloides
e linfóide, né? Então, hoje, com o aparato laboratorial de diagnóstico e classificação, isso tem cada vez mais aberto o leque, né? Cada uma desse tipo, entre mieloide e linfóide, né, cada uma delas se subdividem novamente em diversos subtipos, né? Então, a leucemia mieloide aguda, por exemplo, ela é subdividida hoje em 8 subtipos que são representadas pelos nomes de M0 a M7, né? E as linfóides agudas, imunologicamente, hoje divididas em origem B e T, né? Que são, na verdade, os precursores, como você falou no início, que estão na medula óssea e que deveriam chegar até a forma madura circulante, mas que, na verdade, por um processo de dano do DNA, né? Muitas vezes causado pelos agentes, né, que eu já coloquei, essa célula deixa de se diferenciar e começa a se acumular dentro da medula, e aí vem todo o desencadeamento da doença. Mas hoje, então, como eu estava dizendo, existe uma gama, uma classificação muito extensa, e isso tem mudado muito. Então, quando a gente começa a ver os últimos consensos de classificação, que é o consenso consenso WHO, né? Que é da Organização Mundial de Saúde, da classificação das leucemias, a gente vê que realmente assim, é extremamente extenso isso, e que ainda tem muitas patologias dentro dessas doenças, das leucemias agudas e crônicas, que ainda não são adequadamente classificadas. Porque se a gente for ver, a história da medicina não é uma história tão longa, né? É uma especialidade que é relativamente nova quando a gente pensa na história da medicina, né? O primeiro caso de leucemia aguda, para você ter uma noção, foi descrito em aproximadamente 1870, por aí, não tenho certeza, mais ou menos por aí, né? Então, isso foi assim, uma primeira suspeita que Virchow descreveu de um paciente que tinha aumento dos órgãos linfáticos, baço, fígado, e que tinha uma doença que ele chamou de leucemia aguda, justamente porque teve uma evolução para a morte muito rápida, né? Então, de lá para cá, quer dizer, todo esse tempo, várias formas de classificação têm surgido, e quanto mais eu consigo estudar essa célula neoplásica, no sentido de determinar as suas expressões proteicas através de estudos laboratoriais, eu consigo avançar um pouco mais numa classificação mais adequada. Dentre os sinais e sintomas, ainda não considerando uma disseminação nos órgãos à distância, podemos dizer de uma maneira geral, pela queda na produção de hemácias, anemia se tornando um sinal importante, queda da produção de leucócitos e infecções, e ainda plaquetas, a presença de sangramentos? Sem dúvida, eu acho que essa tríade mais importante, mas que também assusta um pouco a população, né? Então, porque tem pacientes que, com alguns sintomas desse tipo, e não é raro isso, procuram, né, uma orientação médica no sentido realmente de se certificar de que não está tendo uma doença grave desse tipo, né? Então, isso é bom e isso é ruim, né? Por um lado, da pessoa se sentir extremamente preocupada, né, com qualquer sintoma, que a gente vê que os sintomas relacionados às leucemias agudas inicialmente são sintomas inespecíficos, né? Então, a anemia tem diversas causas, mas pode ser uma leucemia, né? Inclusive aquela história, a anemia vai virar leucemia, né? Então, as pessoas têm muito medo disso. Eu quero até aproveitar o momento para dizer que isso não é uma relação verdadeira, muito pelo contrário, né? E que a anemia, como você disse, é só um dos sintomas relacionados à leucemia. Agora, quando o paciente chega com o diagnóstico de leucemia aguda, esses sintomas normalmente estão presentes. A infecção pode ou não acompanhar no momento do diagnóstico, e claro que ela vai depender, inclusive, da situação prévia de nutrição desse paciente, né? E o sangramento é comumente encontrado, não um sangramento intenso, já que a gente tem um sangramento de origem plaquetária, né, que é importante na primeira fase aí da coagulação, ele não tem envolvimento dos fatores de coagulação propriamente dito, então os sangramentos que esses pacientes podem perceber
são do tipo sangramentos cutâneos, né? As manchas roxas, popularmente conhecida, que a gente denomina, e dependendo da sua aparência ao exame físico, petequias, equimoses, né? O sangramento nasal, o sangramento gengival. Então, são formas clínicas que você possivelmente pode encontrar num paciente que tem uma leucemia aguda, logo ao diagnóstico. Tá? Doutora Roseli, quais são os órgãos mais acometidos quando se tem a invasão dessas células disseminadas pelo organismo? Para a gente pensar nisso, precisa lembrar realmente da fisiologia dessas células. Então, assim, como você disse no início, né? Eu tenho uma transformação neoplásica de uma célula progenitora, né, na leucemia aguda, e essa célula progenitora, ela na verdade já recebeu um sinal, né? Um sinal do que ela vai se transformar no decorrer, vamos dizer, da vida dela, até que ela saia da medula e atinja o sangue periférico. Então, se uma célula, para responder sua pergunta, se essa célula que a gente chama progenitor ou mãe, que está dentro da medula, já havia recebido um sinal para se diferenciar nas células linfóides, né? A gente sabe que a célula linfóide normal, ela vai habitar os órgãos linfóides periféricos, que a gente chama de órgão linfóide o quê? Os gânglios, popularmente conhecido por ínguas, baço, né? Então, isso não é uma regra, mas então se a gente pensar que uma leucemia linfóide aguda, como o próprio nome diz, vem de uma célula que estava sinalizada a se diferenciar quando madura num linfócito, o paciente que for portador de uma leucemia linfóide aguda, ele mais frequentemente vai ter aumento dos gânglios, dessas ínguas e baço, quando comparado com outro paciente que tem o outro tipo de leucemia aguda, que é a mieloide, né? De forma geral, o aumento do baço e do fígado está presente em ambas as formas. E a presença do aumento de gânglios, como eu disse, é mais específica da leucemia linfóide aguda. Tá? Só complementando, por outro lado, a mieloide aguda, ela costuma dar muita infiltração de órgãos até não relacionados ao sistema sanguíneo, vamos dizer assim, não hematopoético. Às vezes infiltrações gengivais em alguns subtipos, como no subtipo de origem monocítica, né? Às vezes até em outros órgãos, é possível olho, é possível pele. Então são até questões um pouco mais raras, mas que a gente observa mais quando existem associado com a forma mieloide. Doutora Roseli, o hemograma é importantíssimo como screening inicial, mas para fechar o diagnóstico seria o mielograma? E mais algumas coisas, né? Como eu disse para você, essa questão da evolução tecnológica tem permitido cada vez mais que a gente avance no diagnóstico preciso para esses pacientes, né? Então, é claro que o hemograma é a porta de entrada, né? E isso vem muitas vezes, vou dizer na maioria das vezes, é assim que o paciente chega ao hematologista, né? Olha, eu estava sentindo, ainda como sintomas, uma fraqueza, um mal-estar, a perda de peso presente ou não, né, ou sangramentos. Fui a um médico, ele fez um hemograma, identifica algumas alterações nesse hemograma, que normalmente não é regra, mas vem um aumento dos glóbulos brancos, uma leucocitose, às custas dessas células imaturas, que a gente chama de blastos na morfologia. Né? Então, a partir daí, começa-se a investigação laboratorial dessa patologia da leucemia aguda. A partir, então, do mielograma, né, que vem depois aí do hemograma, o mielograma é um procedimento relativamente simples de ser executado, com anestesia local. No adulto, a gente colhe um aspirado de dentro da medula óssea, né? Esse aspirado é colocado em lâmina e aí vai ser feita a análise morfológica e as colorações citoquímicas. O mielograma pode ser colhido também em outros locais, como crista ilíaca, né, na bacia, mas o local mais frequente no adulto é a região do manúbrio ou externo. Existem algumas diferenças técnicas aí, mas com o mesmo objetivo. Então, a partir do momento que eu faço essa análise, a confirmação da presença dessas células imaturas
substituindo o tecido medular normal, me confirma o diagnóstico de uma leucemia aguda. Para eu saber se essa leucemia aguda é linfóide ou mieloide, as colorações citoquímicas que são feitas no laboratório, que na verdade pesquisam algumas substâncias que estão presentes em mais subtipos, em alguns subtipos e não estão presentes em outros subtipos, então essas colorações citoquímicas nos auxiliam nisso, tá? Mas hoje a gente sabe que elas não conseguem separar, muito pelo contrário, adequadamente todos os grupos de leucemias. Considerando que possa haver invasão do sistema nervoso central, no diagnóstico também se poderia pensar em fazer uma punção licórica para se pesquisar envolvimento do sistema nervoso central? Em alguns subtipos, né? Nas leucemias linfóides agudas é feita avaliação de sistema nervoso central através da punção licórica e alguns subtipos mieloides, né? Principalmente nas que possuem um componente de uma célula que chama monócito, né, na sua forma ainda precursora, que é o monoblasto, que é aquela célula que, lembrando da fisiologia, vai se transformar no macrófago, que é quem vai lá e vai infiltrar tecidos para fazer toda a fagocitose, quer dizer, englobar partículas estranhas do organismo. Então, nesses subtipos mieloides, a avaliação do sistema nervoso central é importante porque existe uma chance maior de invasão, porque a célula guarda um pouco da fisiologia que ela tinha ainda quando não transformada em célula neoplásica, né? Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema leucemias com a presença da doutora Roseli Antunes, professora da disciplina de hematologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, o seu bloco final, nessa noite debatendo leucemia com a presença da doutora Roseli Antunes, docente da disciplina de hematologia da FAMEMA. Nesse último bloco agora, vamos falar do tratamento. Doutora Roseli, a quimioterapia é o início do tratamento das leucemias? Sim, sem dúvida. Mas acho que antes de entrar na questão da quimioterapia, eu gostaria de fechar o que a gente estava abordando no bloco anterior, que é em relação ao diagnóstico. Que eu acho que tem algumas técnicas complementares e que hoje a gente sabe que são mandatórias, que devem acompanhar o diagnóstico desses pacientes, né? E que são procedimentos de alto custo, que envolvem alta tecnologia e que a gente tem condições hoje de oferecer aqui em Marília para os pacientes, né, junto à Faculdade de Medicina de Marília, e que engloba a citogenética, porque que é importante, né? O estudo citogenético é muito importante porque, além de me ajudar a ter uma relação diagnóstica, que algumas alterações cromossômicas estão relacionadas com alguns subtipos específicos de leucemias agudas, também tem significado prognóstico na doença. Então, o que é isso? Ele vai me dizer quem que é o paciente que tem mais chance de ter uma sobrevida e uma possível cura e qual que é o paciente que vai ter menos chance e que talvez eu tenha que ser mais agressiva na terapêutica. Então é muito importante. E a citometria de fluxo, ela é uma metodologia laboratorial que eu, às vezes, quando vou explicar para os alunos, eu digo assim: imagine que você está olhando a casa de fora e você abriu a porta e você vai ver como é que essa casa está constituída dentro, né? O que ela tem na parede, quais são os armários, né? Qual é a decoração dessa casa. Então, a citometria de fluxo, ela estuda a célula um pouco mais. Então, aquela classificação, por exemplo, que nós colocamos entre subtipos mieloides, linfóides, né? Os linfóides B e T, isso a gente consegue acessar pela citometria de fluxo, né? Então, é uma metodologia que se usa anticorpos monoclonais, que são industrializados, e esses anticorpos monoclonais, eles têm uma especificidade, eles vão se ligar a proteínas celulares, e essas proteínas que essa célula expressa, seja na sua membrana, ou no citoplasma, ou no próprio núcleo, são proteínas específicas.
Então eu utilizo um reagente e esse reagente vai procurar esse sítio de ligação. E se a célula tem esse sítio de ligação, ele vai ser positivo. Então isso veio auxiliar muito no diagnóstico preciso, na classificação de subtipos, que a análise morfológica, que depois eu quero até só mostrar rapidamente, só para ilustrar algumas fotos, que a análise morfológica e citoquímica não permitiram chegar a um diagnóstico preciso, tá? E num subtipo de leucemias agudas, que são um subtipo mais de prognóstico muito pior, que é a leucemia bifenotípica, que ela expressa, complicando um pouco mais aí o que a gente já conversou, ela expressa marcadores de linhagens celulares diferentes. Então ela é mieloide e linfóide ao mesmo tempo, vamos dizer. Então ela foi classificada como bifenotípica. Então hoje a Organização Mundial da Saúde não permite que se faça um diagnóstico de leucemia aguda sem a presença dessas técnicas laboratoriais. Em relação à quimioterapia, se divide inicialmente a fase de indução e depois de remissão, para depois se pesquisar essa remissão morfológica e a remissão clínica, que seria a melhora clínica do paciente. Sim. Então a gente tem remissão clínica, remissão hematológica, que é aquela remissão onde o paciente recupera a produção hematológica normal na medula óssea, e morfologicamente, né, quer dizer, quando eu analiso microscopicamente o esfregaço da medula óssea, eu não identifico células blásticas ou anômalas, que são as células da leucemia. E aí entra a citometria de fluxo, né? A doença residual mínima, quando a gente pensa em remissão imunológica, que é estudada pela citometria, já é outro parâmetro. Então, se eu tenho um paciente que eu estudei morfologicamente essa medula dele e não identifiquei presença de células blásticas, quando eu passo essa mesma análise por citometria, que tem uma sensibilidade muito maior, que ela conta 5, 10 mil células, tá, em um segundo, então ela tem uma capacidade de detectar células residuais muito mais eficientemente quando comparada com a nossa capacidade óptica. Então eu conto 500 células no mielograma e o citômetro de fluxo por essa técnica conta 10 mil, 20 mil, 100 mil células em poucos segundos, depende do que você manda, né, fazer. E através de uma digitalização dessas células, né, é possível determinar a presença ou não de doença residual mínima. E isso tem mudado muito a conduta dentro dos protocolos de quimioterapia. Então, um paciente antes que acreditava-se que estava em remissão quando a gente não tinha essa técnica laboratorial, e hoje a gente percebe que existe um percentual maior de células blásticas, que na verdade esse paciente não está em remissão, isso autoriza o médico a ser mais agressivo na quimioterapia. Agressivo, quando a gente usa esse termo, para quê? Quer dizer, eu preciso intensificar mais o tratamento quimioterápico desse paciente. Aí nesse momento seria a fase de consolidação em que se detectasse uma doença residual. Sim. Existem os protocolos de quimioterapia, eles são muito variáveis e se diferem muito de acordo com os subtipos mieloides, linfóides, e mesmo no subtipo linfóide existe alguma diferença em alguns serviços, né? Então, se eu sei que esse paciente tem essa doença residual mínima imunologicamente detectada, talvez eu antecipe um tratamento que eu deixaria para lançar mão posteriormente, por exemplo, porque eu sei que a chance dele de vir a recidivar, dessa doença voltar nos próximos anos, é maior. Isso está comprovado na literatura. Doutora Roseli, gostaria de mostrar algumas fotos agora para justificar o tratamento da leucemia. Sim, é só para ilustrar. Eu sei que não é o objetivo de mostrar células e nem de aprendizado sobre isso, mas é só para ilustrar realmente aqui. Já posso mostrar? Aqui é um aspirado de medula óssea, né? Então a gente vê aqui diversas células que representam todo o componente hematopoético, né? Células vermelhas, eritroblastos, né? As hemácias propriamente ditas, que são as que vão cair na circulação. E a gente vê que existe, além dessas células normais, que são células maduras, aqui também os neutrófilos, a gente tem um percentual importante
de células precursoras. Aqui a gente vê que são as células blásticas. Esse aqui é um caso de uma leucemia mieloide aguda, né? Então eu vejo células que a gente chama de células que tem um aspecto de cromatina frouxa, né? Não sei se é possível ver isso, que é a presença do nucleolo, que isso caracteriza uma célula precursora, né? Então são essas células que vão perder a capacidade de maturação, né? Por dano de DNA, vão se proliferar e substituir o tecido medular normal, né? Tem uma outra foto, também é de uma leucemia mieloide aguda, chamada leucemia promielocítica. Aqui é um exemplo de uma coloração citoquímica, então são fotos de microscópio, né? Aqui é uma coloração citoquímica chamada Sudan Black, que permite a caracterização da linhagem mieloide, né? Quando as células, então, se apresentam após, né, todo o procedimento técnico que envolve essa coloração de Sudan Black, elas apresentam essa coloração enegrecida no citoplasma, então ela está se apresentando, então, positiva, então é mais uma informação para a gente de que é uma leucemia mieloide. E o último é a forma de análise dessas células por digitalização, que a gente utiliza na citometria de fluxo, só para ilustrar. Então, cada ponto vermelho digitalizado nesse gráfico representa uma célula, né? E isso é fantástico, a gente poder fazer esse tipo de análise e permitir uma identificação mais específica de cada tipo de leucemia. Doutora Roseli, a indicação do transplante é quando há falha na quimioterapia ou, sabidamente, alguns tipos de leucemia respondem bem à indicação do transplante e já se poderia indicar desde o princípio uma antecipação do transplante de medula óssea? Isso depende do tipo de leucemia, né? Como a gente sabe, as leucemias mieloides agudas são leucemias que têm um prognóstico pior, de forma geral, quando comparado com as leucemias linfóides, salvo algumas exceções, obviamente. Então, o paciente que tem uma leucemia mieloide aguda, ele vai ser submetido a uma quimioterapia de indução, que a gente chama, e ele tem indicação formal de seguir para o transplante de medula óssea. Por quê? Porque mesmo que ele entre em remissão, a chance de recidiva é grande. E a gente sabe que quando a doença volta, ela sempre volta mais resistente, já que ela já foi exposta a agentes quimioterápicos previamente e as células desenvolvem mecanismos de resistência, né? Alguns pacientes são refratários já desde o início da quimioterapia, então você faz a indução e você não consegue eliminar essas células precursoras blásticas que estão na medula. Então esse é um paciente mais grave, que precisa de uma atenção especial, até porque as chances dele também com o transplante são pequenas. Claro que é um pouco maior, por quê? Porque o regime de transplante, na verdade, o que ele possibilita é que se faça um tratamento mais intensificado, né? Tão intensificado que compromete a recuperação da medula. É tão intensificado que todas as células progenitoras mães, que são as células CD34 positivas, as próprias usadas para o transplante, morrem do paciente, porque eles não resistem ao tratamento extremamente forte e agressivo que envolve drogas em altas doses, né? Então, existe uma chance para isso, que é usar o transplante de medula para esses pacientes refratários. Mas a leucemia mieloide aguda tem essa indicação formal, uma vez em remissão, vai para transplante. Só que a gente não pode esquecer que o transplante às vezes é algo que é a única chance de um paciente, mas é um procedimento de alta mortalidade, morbimortalidade, né? Então isso gira, é um pouco variável de doença para doença, mas gira em torno de 50%, 40%, tá? Aproximadamente, de óbito, né? Por complicações do transplante, mesmo o paciente estando em remissão de doença. Gostaria que a doutora Roseli comentasse o ambulatório da FAMEMA e também o banco de doadores de medula óssea, que é uma realidade em que já acontece na FAMEMA. Isso é muito importante, quer dizer, a FAMEMA ter começado a participar disso.
né? Porque isso permite uma possibilidade de você oferecer esse procedimento do transplante para um paciente que não tem doador compatível na família. E que realmente é uma porcentagem baixa de pessoas que conseguem doador. Então, entre os irmãos, você tem que são os que podem doar e que tem maior chance de ser compatível, você tem em torno de 25% de chance de encontrar um irmão HLA idêntico para fazer uma doação de medula. Então, o que significa isso? Que tem muitos pacientes que ficam sem possibilidade de ser submetido a esse tipo de tratamento, que é uma chance de cura que ele tem, né? Não falando só da leucemia mieloide, mas na linfóide aguda, quando o transplante está indicado na recidiva, salvo algumas exceções, quando tem translocação 922, algumas questões específicas citogenéticas da linfóide aguda, né? Mas muitas vezes é a única arma que você tem para oferecer. Então, a gente tem pacientes realmente que ficam sem essa possibilidade, né, que estão no ambulatório sendo acompanhados e que você não tem doador compatível. Então, a questão de você fazer os bancos de medula, você possibilita, né, mundialmente de se encontrar uma possibilidade de uma pessoa que não é da família e que tem compatibilidade suficiente para doar a medula para essa pessoa, para esse paciente. Né, que a gente sabe que isso é extremamente raro. Então, assim, quanto maior o número de pessoas, então isso mais do que tudo, é uma obrigação social, né, de um órgão como o Hemocentro, dentro de Marília e para a região toda, né, de captar esses doadores. Eu acho que o momento até importante de que as pessoas procurem. A doação envolve uma amostra de sangue coletada como exame laboratorial. O procedimento em si de doação de medula só acontece posteriormente, caso o seu sangue doado tenha uma compatibilidade. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos a doutora Roseli para seus agradecimentos finais e considerações finais nesse tema leucemia. Eu gostaria realmente, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de vir, né? Espero que tenha contribuído para as pessoas que estão assistindo o programa e eu me coloco à disposição da TV Marília para outras vindas e para abordar outras patologias referentes à área. Obrigada. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema leucemia com a presença da doutora Roseli Antunes, docente da disciplina de hematologia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados à nossa produção. Anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.